dia, pessoal, a paz do Senhor, né? Vocês estão bem? Hoje eu venho deixar aqui uma palavra da parte de Deus para o nosso coração, ainda em Mateus 14, do 22 ao 24, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. No último Minutos com Deus, eu abordei esse tema aqui, né, e falei sobre Jesus não estar no barco, que não significa porque ele não está no barco, ele não está conosco. E hoje eu quero abordar o verso 24, que fala que o vento era contrário. E por isso as ondas se levantavam e açoitavam o barco. E eu quero trazer para a nossa vida no dia de hoje que para se levantar onda tem que ter vento, né? O problema ali dos discípulos era as ondas que estavam açoitando os barcos. Mas o problema da onda se levantar era o vento. E o que eu quero dizer nessa manhã, nessa palavra aqui, que muitas vezes a gente quer ir direto no problema, resolver o problema, e a gente não consegue. E não entende por que a gente não consegue resolver o problema. O problema das ondas era o vento. E os discípulos não poderiam fazer nada com aquelas ondas, porque eles não tinham controle sobre o vento. E do mesmo jeito são os problemas na nossa vida. Muitas vezes a gente quer resolver um problema que a questão não é o problema, é o que está por trás do problema. Muitas vezes você bate de frente com um esposo, com um filho, com um parente, com alguém no teu trabalho, com algum vizinho, querendo resolver o problema, mas você nunca consegue. Porque não é a questão do que está se levantando sobre a sua vida, contra a sua vida. Não é a questão de ser seu filho, é o que está agindo por trás. E o que está agindo por trás, só Jesus é que pode mandar se aquietar, que pode mandar ir embora, que pode mandar se calar. Então, a melhor forma de se resolver esse problema é clamar por Jesus. A Bíblia diz aqui ainda nessa passagem que Jesus vinha no meio do mar andando sobre as ondas e eles pensavam que era um fantasma. Eles andavam com Jesus, comiam com Jesus, dormiam com Jesus, mas não conheceram Jesus na hora da adversidade. Porque quando a gente está passando por um vento contrário, né, quando a gente é açoitado pelas tribulações da vida, a gente não consegue enxergar Jesus. Por quê? Porque a gente não vê Jesus do nosso lado. Naquele momento ali, Jesus não estava no barco com eles. Então, eles nunca iriam imaginar que ali era Jesus. Eles temeram, tiveram medo. Mesmo eles sabendo quem era Jesus, eles não reconheceram. E muitas vezes, assim acontece na nossa vida. Quando a gente está com medo de algum problema, querendo resolver algum problema com as nossas forças, e quando começa a acontecer algo, a gente não sabe que é Jesus agindo. A gente não identifica que é Jesus agindo na nossa vida, porque a gente não consegue enxergar, porque a gente se viu só, a gente não viu Jesus do nosso lado, e quando ele chega do lado contrário, do mesmo lado que o vento chegou, a gente não identifica. Porque Jesus vem do mesmo lado do vento, Jesus veio do lado contrário. Os discípulos eles saíram de uma banda do mar para ir a outra, o vento não estava a favor, o vento vinha de frente, do mesmo lado que Jesus vinha. Então é difícil você identificar na hora do medo. Então, o que essa palavra nos diz nessa manhã é que as ondas podem te açoitar, a tribulação pode te açoitar, mas não é com a força do seu braço que você vai resolver. A única pessoa que pode resolver é Jesus. Então, clame por ele nesta manhã e peça para ele mandar esse vento se calar, porque atrás das ondas, o que fazia ela açoitar o barco dos discípulos era o vento. Peça para Jesus parar esse vento que está se levantando na tua vida, na tua casa, no teu ministério, no teu trabalho, porque só Jesus é quem pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Então fica com essa palavra nesta manhã no teu coração. Deixa Jesus fazer o que você não pode fazer. Até o próximo Minutos com Deus.